Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um passo na nossa exploração aqui do Symbaroum, cenário de Dark Fantasy, né, fantasia sombria, publicado pela Free League e aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está destrinchando aqui no canal, né? Capítulo a capítulo a gente vai percorrer o livro, tentando sempre identificar os pontos mais importantes, mais relevantes em termos de cenário, de sistema, enfim, apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos de Symbaroum para você acompanhar com calma e depois seguir viagem junto com a gente. E se você já não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, está inscrito já aqui no canal, está acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, deve lembrar que a gente está aqui na primeira parte do livro, né, que vai tratar de apresentar o mundo e os principais pontos de interesse, né, do cenário. Então, a gente vai abordar hoje o capítulo 5, que vai nos apresentar aqui, né, ao Forte do Cardo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Forte do Cardo é uma fortaleza, vamos dizer assim, né, um porto seguro, entre aspas, que está localizado bem na beira da floresta da Vocar, que é o grande ponto de interesse do cenário, né? Deixa eu mostrar aqui o mapa de novo para vocês. Olha só, Forte do Cardo, não sei se vai dar para enxergar, tá bem aqui, bem na fronteira mesmo, entre o reino de Ambria, né, que está mais ao sul, e a floresta propriamente dita. Então, esse capítulo ele vai tratar de mostrar para a gente o que tem de interessante no Forte do Cardo, a começar, claro, pela história, né, como é que o forte surgiu e tudo mais. Então, eu vou ler um trechinho do livro para vocês, que eu acho que dá um resumo bem legal dessa história do surgimento do Forte do Cardo. Então, se liga aí. Quando se tornou conhecido que a mãe da rainha estava doente e a Casa Corinor anunciou que uma recompensa considerável seria dada a qualquer um que fornecesse uma cura, lá se for campo noturno, sabia que sua vez tinha chegado. Junto com a sua companheira, a bruxa Yagaba, ele coletou braçadas de cardo do crepúsculo de um local secreto nas profundezas da Davocar e entregou para os médicos da rainha. Ele desistiu de parte da recompensa em troca do título de príncipe do reino sobre uma área anteriormente governada pelo chefe de guerra Haloban. O que sobrou do pagamento foi usado para financiar a construção de uma nova cidade nos limites da Davocar. Então, de uma forma bem resumida, essa é a origem do Forte do Cardo, né? Esse ex-aventureiro aqui, né, lá se for campo noturno, aproveitou a oportunidade ali e junto com a bruxa, né, companheira dele, entregaram uma cura para a mãe da rainha e em troca disso receberam um pagamento e a maior parte do pagamento, na verdade, foi o direito de se tornar príncipe sobre esta área aí onde hoje existe o Forte do Cardo. Então, mais ou menos, só para vocês entenderem qual é a origem, né, do local. E só lembrando, no cenário do jogo, o ano atual é o ano 21. O Forte do Cardo ele foi fundado no ano 13. Então temos aí mais ou menos 6 anos, 7 anos, né, de existência do Forte do Cardo. E hoje em dia ele tem algo em torno de 6 mil moradores, tá? Isso moradores fixos, residentes. A população flutuante aí pode girar em torno de 10 mil pessoas no total, tá? Então 6 mil residentes e 4 mil flutuantes aí. Mas quem são esses flutuantes? A gente vai chegar lá. Porque o Forte do Cardo, ele tem uma posição estratégica, né, como eu já comentei aqui com vocês, e ele acaba se tornando um local relativamente seguro ali na borda da floresta da Vocar e serve como um ponto de apoio, tanto para facilitar o comércio com as tribos, né, com os povos bárbaros que habitam ali as margens da Davocar, como um ponto de apoio para exploradores, né, que vão começar as suas jornadas de exploração na Davocar. O Forte do Cardo é o último porto seguro, vamos chamar assim. Mas olha só, não pensem que por ser uma espécie de porto seguro ali, Forte do Cardo é um local bacana, é um lugar legal. Não, eu vou ler um trechinho final aqui ainda dessa parte do histórico, mas eu acho que resume bem também o clima geral assim do forte, né? E a pegada que você pode esperar ali ao chegar, né, nessa localidade. Olha só, os limites entre os cidadãos formais pagadores de impostos e seus trabalhadores convidados são tão afiados quanto a lâmina de um machado de guerra bárbaro. Enquanto um cidadão evitar tortura e assassinato sem provocação, ele ou ela pode fazer quase qualquer coisa com os trabalhadores convidados sem arriscar reprimendas. Já dá uma ideia aí de que não é um local muito bacana, né? Uma galera meio escrota, mas vamos lá.
Outros tipos de habitantes temporários são tratados mais gentilmente, mas se não possuírem um nome famoso, ou não ostentarem sinais de riqueza, ou se gabarem de possuir habilidades extraordinárias, eles devem aceitar ser recebidos com uma atitude fria, quase desdenhosa. E aqui o grande resumo. Em Forte do Cardo, força é razão, e quanto mais poderosa a pessoa, maiores os seus direitos. E isso não é uma vergonha, mas um orgulho. Ou seja, Forte do Cardo é um local escroto, onde as pessoas se impõem pela força, e existe uma clara divisão ali entre os cidadãos residentes, né, pagadores de impostos, e o que eles chamam aqui de trabalhadores convidados. Um termo ameno, né, para talvez tentar esconder um pouquinho da real situação que essa galera passa, que é mais descrita aqui ao longo do capítulo, tá? Eu vou só pegar alguns pontos conforme a gente for avançando, mas eu acho que vai dar para ter uma ideia geral assim do que vocês podem esperar aqui em Forte do Cardo. Seguindo adiante aqui no capítulo, o próximo tópico vai ser esse aqui de visão geral da cidade, tá? Deixa eu mostrar essa ilustração aqui, né, a chegada, né, no Forte do Cardo, que também tá bem bacana. Tá? Nesse tópico aqui da visão geral, a gente vai ter, como o próprio nome indica, né, uma visão geral da cidade, como é que ela está organizada, as defesas, como é que funcionam mais ou menos, a disposição das ruas e tal, aquela visão bem ampla mesmo para você começar a imaginar o Forte do Cardo. Mas um ponto que eu acho interessante de mencionar aqui para vocês, e já vou passar adiante aqui para a próxima página, que tem, claro, né, o nosso famoso mapa aqui, né, da localidade, né, do Forte do Cardo. Aqui, olha, a gente vai ter uma ideia, né, dos principais pontos de interesse, tem aqui a tabelinha, né, para a gente se orientar, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: naquela parte lá da visão geral, tem uma informação que é importante e também soma, né, para a gente ter a nossa visão do Forte do Cardo. Lá diz explicitamente que os prédios públicos, de uma maneira geral, e a galera que tem mais dinheiro, ou seja, os ricos, eles moram na parte sul da cidade. Então, mais ou menos nesses distritos aqui mais ao sul. Por que isso é importante para entender um pouquinho sobre a lógica da cidade? A da Vocar está bem aqui. Tá? Então, se der algum problema, se tiver alguma confusão, algum conflito, vai começar muito provavelmente aqui. Então a galera mais protegida é que está mais ao sul do forte. Então, só para né, vocês já terem uma ideia de como é que as coisas se organizam aqui no forte. E olha só, outro ponto importante para mencionar aqui para vocês é que esse capítulo ele não vai falar especificamente só do Forte do Cardo. Claro, esse é o ponto principal, mas ele vai falar também de alguns pontos das cercanias do forte, mas que obviamente estão ali intimamente relacionados com as questões do forte, seja em termos de ameaça, seja em termos de intrigas e tudo mais. Então, dois pontos que eu queria mencionar aqui para vocês com mais destaque é o chamado assentamento, acampamento, cidade de Brejo Negro. Essa cidade, ou esse assentamento, melhor dizendo, ele começou a surgir ali nas proximidades do Forte do Cardo e ele é composto basicamente pelos tais trabalhadores convidados, né? Aquela galera que trabalha no forte, mas que os moradores não querem pagar as taxas necessárias para que essas pessoas também morem dentro do forte, tá? Porque uma coisa que eu já comecei a perceber também é que aqui no Simbarom, tudo tem imposto, né? Tipo a vida real, né? Para qualquer coisa você paga algum imposto, você paga alguma taxa. Então, funciona aqui da mesma maneira. Se você tem alguém que trabalhe para você e você quer que essa pessoa more dentro do forte, você precisa pagar uma taxa. Como, né, a grande maioria, para não dizer 100% das pessoas não quer pagar essas taxas, acabou surgindo ali esse assentamento chamado de Brejo Negro, tá? Que está nas proximidades ali do Forte do Cardo. E ele vai ter um papel central em algumas questões, especialmente de intrigas da cidade, que a gente deve mencionar mais um pouquinho à frente ainda nesse vídeo, tá? Outro ponto importante é que também existe ali uma tribo Goblin, tá? Num assentamento chamado, peraí que é um nome esquisito, Carabadok, ou algo assim. Esse povo Goblin, na verdade, já foi dito aqui em outras partes do livro que existe uma certa aliança entre os humanos e os goblins, tá? Mas claro, os goblins são considerados aqueles cidadãos de segunda categoria, talvez até piores, ou no mínimo no mesmo nível dos tais trabalhadores convidados. Então, mas esse povo específico tem uma aliança com o chefe, né, aí do Forte do Cardo, né, o Campo Noturno, e eles ajudaram a construir esse forte. Claro, ajudaram a construir, mas hoje em dia não residem dentro do forte. Enfim, só para destacar. Então, tem essa série de outras questões que vão contribuir ali para a tensão crescente que existe ao redor do forte, né? E aí a gente vai entrar mais ou menos na parte das intrigas, porque o livro ele vai seguir falando aqui, olha, de algumas curiosidades, né, a respeito do forte e das localidades. Vai começar a falar também de pontos de interesse, pessoas de interesse ali, né, NPCs que você pode encontrar ali pelo Forte do Cardo. E aqui é que vão começar a ser apresentados, né, os ganchos de aventura, as intrigas ali que permeiam o Forte do Cardo e as cercanias, né? Então, só para vocês terem uma ideia de grupos básicos que a gente tem aí, a gente vai ter
os moradores do forte, os trabalhadores convidados, né, os goblins. A gente vai ter a presença ali da igreja, né, da igreja de Prius, que é a principal ali, mas tem uma certa dissidência na cidade também. Mercadores, aventureiros, ou seja, aquela salada toda que só contribui para que esse seja um lugar que de fato apresenta bastante possibilidades de aventuras, de coisas para os jogadores se enrolarem aí, né? Mas cuidado, porque tem coisas bastante perigosas. Seguindo adiante, uma outra questão que eu queria destacar para vocês, também só para dar um gostinho de como é que as coisas funcionam lá no forte, olha, tem esse quadro aqui, ganhando acesso ao forte. De uma maneira geral, vou tentar resumir aqui para vocês como é que funcionam as coisas. Quem é residente no forte, normalmente é identificado por anéis, né? Os anéis de prata ou de ouro, né? Que podem ter adornos ou não e tal, e isso já vai dando uma selecionada ali na categoria, entre aspas, aqui do cidadão. Os tais trabalhadores convidados usam anéis de cobre, tanto que eles têm um apelido desdenhoso, que é justamente cobres, né? Os cobres. Quem vai entrar na cidade tem que pagar o quê? Um imposto, uma taxa. Mas, obviamente, existem maneiras de você tentar burlar isso. Uma das formas é você comprar lá em Brejo Negro, lá no assentamento, uma falsificação desses anéis para você se identificar como cidadão residente. Você pode alugar um dos anéis de cobre de trabalhadores que atuam em turnos, né? Então, se naquele dia aquela pessoa não vai para lá, ela pode alugar o anel para você. Ou, se você quiser, de fato, pagar a taxa, que é a maneira mais simples e menos complicada de entrar, tem aqui uma tabelinha, né, para você seguir. Eu vou ler porque eu achei bem interessante isso aqui, olha só. O preço base é de 1 shilling por perna ou roda que passe pelo portão. Em outras palavras, 2 shillings para um homem a pé, 4 shillings para um homem puxando uma carroça com 2 rodas, 6 shillings para um cavaleiro e seu cavalo e 1 shilling para um veterano de guerra perneta, assumindo que ele não entrou em um carrinho. Ou seja, botem logo isso na cabeça. Tudo, aparentemente, aqui em Simbarom é pago. Tem alguma taxa e, obviamente, você vai ter as maneiras de tentar burlar e isso, por si só, já pode ser ali um gancho, o início de uma aventura. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter as áreas de conflito. Aqui também a gente vai continuar falando, né, das intrigas e dos possíveis ganchos de aventura, mas agora relacionados aos grupos, né, ou às áreas específicas. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a questão dos goblins. Obviamente, tem goblins que não são favoráveis a essa situação em que eles se encontram, mas o chefe atual lá do povo tem um acordo lá com o campo noturno, então ele, o chefe, usufrui de uma série de benefícios e luxos que o resto dos goblins não tem, então existe essa tensão lá dentro do próprio povo. Existem o que o livro chama aqui de os Amigos da Floresta, ou seja, aqueles grupos que defendem a Davokar, que às vezes promovem ataques tanto ao forte como a expedições que saem de lá. Tem a questão da igreja, tem uma dissidência da igreja lá, e aqui tem uma intriga que eu acho que eu vou pontuar para vocês, só para dar aquele gostinho também a mais do que vocês podem encontrar aqui no forte. Então vamos lá, vou tentar resumir uma das intrigas aqui para dar um exemplo a vocês das confusões do Forte do Cardo. Como eu falei, existe uma dissidência da igreja de Prius aqui no forte, tá? E essa dissidência, ela está centralizada na figura do apóstata Sarvola. Qual é o lance dele? Ele é visto como um herege pela igreja padrão, vamos chamar assim, porque ele vai atrás dos mais combalidos, dos mais relegados ao segundo plano e esse tipo de coisa. Mas a cidade, né, o forte, não faz nada contra ele porque ele paga os seus impostos e não cria confusão, né, de grande monta para ninguém. Mas então existe essa rixa entre a igreja de Prius, o oficial, e o Forte do Cardo, a gestão, né, a prefeitura, vamos chamar assim, do forte, por conta dessa questão deles não expulsarem o herege, o apóstata. Aí, onde é que isso vai repercutir? Lá no Brejo Negro, porque o Brejo Negro, apesar de ser um assentamento, um acampamento, ele já tem um tamanho considerável e existe já um comércio, existe até uma pequena milícia já organizada lá para proteger o local e tudo mais, e a galera lá do Brejo Negro tem uma luta para que esse assentamento, esse acampamento, se torne algo permanente. Mas para isso, o forte precisa autorizar que construções permanentes, né, sejam feitas ali naquela área. Claro que isso tem muita resistência, especialmente por conta dos comerciantes de dentro do forte, que não querem perder, né, espaço para o comércio que já existe e só iria aumentar caso o Brejo Negro se tornasse uma cidade, vamos chamar assim, né? Um local permanente. E aí, quem é que está do lado do Brejo Negro nessa luta? A igreja de Prius oficial. Por quê? Para fazer birra por causa da questão do Sarvola, entendeu? Então, assim, é um monte de intriga pequenininha, que eu acho que... Pequenininha que eu digo aqui no sentido de coisas, né, muito humanas, eu acho que é isso que eu quero dizer, que, na verdade, vão levar o cenário aqui de Dark Fantasy para uma coisa menos fantasiosa, mas para algo mais
mesquinho, né? Algo mais de interesses ali pequenos, ou de interesses financeiros, ou alguma coisa assim, que é, vamos combinar, algo bastante humano e faz muito sentido, talvez até mais do que as intrigas que a gente costuma ver em cenários de fantasia medieval. Então, só para dar uma ideia para vocês, que basicamente essa é a pegada das intrigas aqui no Forte do Cardo. E só para a gente fechar aqui o capítulo, a última sessão vai ser justamente tratando dos personagens dos jogadores dentro do Forte, ou seja, um grande resumo, né, do que eles podem fazer e as famosas tabelas de preço de serviços e tal, de coisas que eles podem encontrar aí. Mas de uma maneira geral, eu achei bem interessante essa questão do Forte do Cardo, e eu acho que ela captura bem essa ideia, né, do Dark Fantasy nesse sentido que eu estou começando a ver, né, da mesquinharia, da pequenez humana como sendo, na verdade, um dos principais inimigos, né, obstáculos a serem sobrepujados. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais do Forte do Cardo. Vamos continuar aqui a nossa jornada por Symbaroum. Então, se você não quer ficar de fora, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.